Vamos continuar conhecendo os livros históricos, querido. Vamos lá para o livro de Esdras. Um verso-chave em Esdras, queridos, é Esdras capítulo 1, verso 3. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus em quem Jerusalém tem sua morada. Então Deus deseja o quê? Que o povo volte para onde? Para Jerusalém. Porque ele considera ali o quê? A sua casa, a sua morada. E o livro de Esdras, ele marca um princípio, aliás, ele marca um dos livros que foram escritos pós-cativeiro. Que na verdade existem o quê? Três livros históricos, o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther, e três livros proféticos, que é o livro do profeta Ageu, profeta Zacarias e do profeta Malaquias. Então, queridos, o povo volta do cativeiro com qual das missões? Uma delas, reconstruir o templo. Nós vamos ver isso muito nas profecias, tanto de Zacarias quanto de Ageu. Mas vamos estudar um pouquinho mais sobre Esdras e o retorno do povo do cativeiro da Babilônia. A história de Israel pós-exílio. Moderadamente auxiliados pelos livros proféticos, como já foi dito, de Ageu e de Zacarias, os livros de Esdras e Neemias narram a volta do cativeiro. Esdras descreve como a profecia de Jeremias, que está lá em Jeremias 25 e Jeremias 29, foi cumprida de duas maneiras. A questão de 70 anos, queridos. Uma forma, uma servidão de 70 anos, desde o primeiro cativeiro, que começou em 606, até a libertação e a volta, 536. Da mesma forma que houve uma sobreposição do que? Dos 70 anos, desde a destruição do templo, em 586, até o término do novo templo, em 516. Então, são dois períodos aí que formam o quê? 70 anos. São 70 anos o quê? Do retorno de Israel. Uma profecia que já tinha sido liberada pelo profeta Jeremias. Mais um pouco do conteúdo do livro é o seguinte: esse remanescente que voltou era quase todo ele de judeus, mas representava evidentemente todo Israel. Por quê? Eu estou colocando isso. Porque na verdade quem foram presos foi o pessoal, os judeus, que era o quê? A grande parte da tribo de Judá. Porque lembra-se da divisão? O reino se dividiu-se em quê? Em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E no reino do norte foi todo exterminado pela Assíria. E o reino do sul foi atacado pela Babilônia, mas esse volta o quê? Um retorno, existe um remanescente que retorna. Por isso que os judeus são chamados de judeus. Por quê? Porque o reino do sul era o quê? Era majoritariamente pessoas da tribo de Judá. E tinha também a tribo de quê? De Benjamim, mas era uma minoria. A grande maioria do povo era do povo da tribo de Judá, que era um povo muito grande. E o decreto de Ciro, quando foi dado a todo Israel, incluindo que as 10 tribos do norte levadas pela Assíria, isso está lá em Esdras 1:3. Por quê? Porque quando a Pérsia toma conta, invade a Babilônia, ela na verdade era o reino que dominou toda a região, até a região até a mesma própria Síria. Então considera-se que o quê? Todas as tribos voltam. As 12 tribos são representadas pelos seus 12 líderes. Existia ainda essa questão, existiam líderes de tribos ali ainda. É interessante que na dedicação do templo foram o quê? 12 bodes foram oferecidos na dedicação do templo, representando que as 12 tribos. O que a gente quer dizer com isso? Que apesar de terem voltado apenas um grosso realmente de pessoas da tribo de Judá, o que Deus queria evidenciar é que todo Israel voltava, porque o reino agora se reunifica novamente. A ideia é essa. E outro ponto, enquanto se faz referência a Judá 26 vezes, em Esdras e em Neemias, o termo Israel é usado mais de 70 vezes, como se as tribos estivessem ali representadas.
Porque, na verdade, esse retorno do cativeiro é um retorno àquilo que Deus queria. Um reino apenas, não um reino dividido. Então, como podemos entender o livro? Bom, em resposta ao decreto de Ciro, que foi o decreto liberando o povo a voltar do exílio, a estar liberto daquele exílio, então um primeiro grupo volta, depois um segundo grupo volta, e aí existe o que? Do capítulo 6 ao capítulo 3, uma ênfase no quê? Na reconstrução do templo. O templo era chave, queridos. Então Esdras vai tratar muito disso, da reconstrução de uma nação. E a vida com Deus daquele povo era o mais importante. Em 70 anos mais tarde, um grupo de 1.500 judeus liderados por Esdras voltou. Esse grupo. Então Esdras vai e reorganiza a vida religiosa do povo, a vida social. Então o livro vai tratar muito disso. Vai tratar de quê? De colocar a ordem na casa. O capítulo 7 ao capítulo 10 fala muito sobre isso, sobre colocar a casa em ordem. Porque, queridos, eles foram para quê? Para o cativeiro. Eles estavam o quê? Presos por causa do pecado. Mas agora eles têm o quê? Uma nova chance diante do Senhor. Sabe, o propósito principal, a mensagem principal do livro é de que Israel não desapareceu no cativeiro da Babilônia. A profecia ali de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, se cumpre. Deus abre as sepulturas e leva de volta o seu povo a Israel. O livro também mostra que o santo Deus de Israel exige que o seu povo seja santo, isto é, separado. Santo é exatamente isso, é separado, é especial. Então ele exige que o povo se separe dos povos pagãos e dos costumes que eles tinham. Por isso, muitos israelitas que haviam casado com mulheres estrangeiras, eles são desafiados aqui a abandonar essas mulheres no sentido de que uma purificação do povo. Porque isso ameaçava a continuidade de Israel como povo de Deus. Os homens israelitas foram obrigados a mandar embora as mulheres estrangeiras com os filhos dela. Isso parece ser bem assim radical, mas é uma atitude, a santidade, muitas vezes a gente consegue ela de forma o quê? Radical. Lógico, isso aí acontece num contexto, tá, queridos? Isso não é algo desejado por Deus, esse abandono, mas isso aqui é um contexto que de colocar a casa em ordem, de repurificar o povo. Dois momentos chaves estão no seguinte. Primeiro, está no capítulo 2, verso 1. Esta é a lista dos homens da província de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Então, o que o texto quer dizer? Que aqueles que tinham sido levados, eles voltam para Jerusalém, eles voltam para Judá, eles voltam cada um para a sua própria cidade. No capítulo 6, verso 21 e 22, diz o seguinte: Assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria, ao mudar o coração do rei da Assíria, levando a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo, o Deus de Israel. Então, queridos, o Deus de quê? De Israel, mostrando que Israel novamente estava o quê? Um só reino, um só Deus, um só reino. Os israelitas estavam voltando daquele tempo e estavam se reconsagrando ao Senhor. Às vezes nós falhamos, às vezes nós pecamos, mas Deus ele dá sempre a oportunidade de que nós o quê? Tenhamos reconsagrações diante dele. Obrigado, Deus te abençoe e até a próxima aula.